Bem-vindos ao IBA Explica. Esta é uma edição especial dedicada ao Orçamento do Estado para 2026. Comigo está a Anabela Silva e vamos falar, claro, de IRS. Houve aqui uma alteração, que já se antecipava também, uma medida das mais faladas, a alteração de redução adicional dos 0,3 pontos percentuais nas taxas marginais entre o segundo e o quinto escalão. Que impacto consideras que vai ter esta medida? Efetivamente, esta medida já estava prevista porque foi contemplada numa lei que entrou em vigor em julho de 2025 e que previa uma atualização, ou uma redução, no fundo, de 0,3 pontos percentuais do segundo ao quinto escalão. O que é que isto significa? De rendimentos entre 8.342, já com a atualização que entrou em vigor, e cerca de 29.397 euros. Esta redução tem um impacto nas contas do Orçamento de Estado que o Governo estimou em cerca de 111 milhões de euros, a que acresce também 85 milhões de redução provenientes da atualização do mínimo de existência, porque para além da redução adicional de 0,3 pontos percentuais, nós também tivemos que atualizar o mínimo de existência em função da atualização do salário mínimo nacional, para que o salário mínimo nacional não pague imposto. Portanto, na esfera de cada contribuinte individual, a situação depende da situação familiar do contribuinte em si, pessoal, portanto, do Estado Civil, e do número de dependentes. E, portanto, cada contribuinte poderá ter uma variação diferente consoante a sua própria situação. Se nós considerarmos o caso de um casal que tenha um filho e que ofira um rendimento mensal de 1.500 euros brutos, a redução que ele vai ter no IRS em virtude da atualização dos escalões é de 66,69. Portanto, isto é o valor da poupança anual. Em termos da redução adicional dos 0,3 pontos percentuais, isto acresce a essa redução mais 49,8. Portanto, no total estamos a falar de uma redução de 115. Já o mesmo casal, mas com um rendimento de 2.500 euros mensais, então teria uma poupança total de cerca de 407. Portanto, nós estamos sempre a falar de variações que vão depender sempre da situação pessoal e familiar de cada contribuinte. E nem tudo é novidade este ano, não é? Porque há uma parte, uma fatia desse bolo que já vem de 2025. A atualização dos escalões, como eu referi, entrou em vigor a 4 de outubro. Portanto, essa variação, no fundo, já decorre de uma atualização automática que entrou em vigor agora em outubro de 2025. E recuperando aqui outros números, tendo em conta então a atualização dos escalões dos 3,51%, mas o acordo de concertação social que está nos 4,6%, se pegarmos nestes dois números, isto pode querer dizer que quem foi aumentado pode vir a pagar mais impostos? Efetivamente, essa atualização automática decorre de uma fórmula. Portanto, é uma fórmula que tem em conta dois fatores, que no fundo é a taxa de variação do deflator do PIB e a taxa de variação do produto interno bruto por trabalhador, portanto, no fundo, a produtividade do trabalhador. E dessa fórmula automática resultou uma atualização de 3,51%. Essa atualização é inferior àquilo que no acordo de concertação social vigorava para 2026. Esse acordo já foi celebrado anteriormente e era para o período de 2025 para 2028. O que é que isto significa na prática? Que um trabalhador, vamos supor que efetivamente tem um aumento em linha com a valorização média prevista no acordo dos 4,6%. Como os escalões só vão ser atualizados em 3,51%, essa pessoa efetivamente pode ter ali um agravamento fiscal, uma vez que vai ter um aumento salarial superior àquilo que decorre da atualização dos escalões. Agora, mais uma vez, isto depende sempre da situação de cada contribuinte em questão. Em resumo, quando olhamos para o orçamento, podemos dizer ou não que há um alívio fiscal generalizado para as famílias? Em termos de IRS, há efetivamente uma redução. Este orçamento está em linha com os orçamentos dos anos mais recentes e efetivamente nós vemos que há reduções, quer por via, neste caso, da redução adicional de 0,3 pontos percentuais, quer por via da atualização do mínimo de existência e mesmo em 2025 da atualização dos escalões e, portanto, o resultado destas medidas conjugadas dá uma poupança e um alívio em termos de IRS para as famílias. O que também é importante aqui salientar é que existe este alívio para as famílias, mas nós ainda continuamos a ter uma elevada progressividade do nosso imposto, porque nós ainda temos a taxa mais elevada
a incidir sobre rendimentos coletáveis que são pouco mais de metade daquilo que existia em 2012, antes do memorando de entendimento. E, portanto, nós ainda temos um caminho a percorrer em termos de alívio fiscal para os portugueses, para que efetivamente possamos dizer que temos taxas de IRS que sejam competitivas e que no fundo representem efetivamente um alívio fiscal para as famílias portuguesas. No fundo, a OE podia ter ido mais longe nesse aspecto? Nesse aspecto, a questão é que a margem orçamental também dita que provavelmente não haverá assim grande espaço para haver mais reduções, além daquelas que já vão ser propostas. Muito obrigada, Anabela Silva, e ficamos por aqui neste UA Explica. Vamos voltar com novas perguntas e novas respostas sobre o Orçamento do Estado para 2026.